Olá, meu nome é Edgar e vou ministrar a vocês a matéria de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA no curso técnico em transações imobiliárias. O corretor de imóveis. O corretor imobiliário é o profissional que faz o intermédio entre o cliente comprador e o vendedor, na transação de um imóvel, seja ele rural ou urbano. O corretor deve ter, essencialmente, vontade e gosto por vendas e precisa ter paciência, capacidade para lidar com o público, capacidade de convencimento, carisma, dedicação. Para exercer legalmente sua profissão, o corretor de imóveis precisa ser credenciado pelo CRECE após a entrega do certificado de gestor imobiliário 2 anos nível superior. Curso técnico em transações imobiliárias. As principais atividades de um corretor imobiliário, basicamente, são: apresentar imóveis para visitação pública, mostrar o projeto desenvolvido e a região ao redor do imóvel, intermediar a negociação dos imóveis, verificação da construção dos imóveis, checagem de bom funcionamento, organizar os papéis e documentos necessários durante o processo de negociação do imóvel, organizar a compra, venda, permuta, locação e incorporação de imóveis. O corretor de imóveis pode trabalhar em empresas imobiliárias, empresas de classificados de imóveis, empresas de loteamento e planejamento imobiliário, empresas de consórcios. O salário de um corretor, ao contrário de muitas profissões, não é fixo. Ele é baseado inteiramente nas comissões. 6 a 8 sobre imóvel urbano, 6 a 10 sobre imóvel rural, 6 a 8 sobre imóveis industriais, 5 sobre vendas judiciais. De imóveis. O exercício da profissão de corretor de imóveis está, legalmente, subordinado, em âmbito nacional, ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis, COFECE, e, em âmbito regional, ao CRECE. O COFECE tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional, tendo sede e fórum em Brasília. Sua estrutura organizacional compõe: plenário, tendo competência para eleger o presidente, a diretoria, elaborar e alterar o seu próprio regimento, alterar o código de ética. Os conselheiros, como relatar processos disciplinares e administrativos e dar assistência a qualquer órgão do conselho, quando solicitados. As comissões e grupos de trabalho objetivam desempenhar as tarefas permanentes ou eventuais criadas pelo presidente. Além da diretoria, os órgãos considerados de apoio no COFECE são as secretarias executiva, financeira, administrativa, a assessoria contábil financeira, a assessoria jurídica, a assessoria de comunicação, podendo ser criadas outras. A eleição dos membros, para compor o Conselho Regional, é feita em Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim, sendo obrigatório o voto a todos os corretores inscritos. Qualquer corretor de imóveis poderá exercer o mandato de membro do Conselho Regional, desde que, na época das eleições, preencha os requisitos mínimos. Bom pessoal, na próxima aula falaremos mais sobre o assunto. Leia a apostila e realize os exercícios propostos no AVA. Um abraço a todos. Olá, voltamos com a segunda parte da nossa segunda aula. O CRECE exerce, entre outras, ações de natureza normativa, fiscalizadora, disciplinar, deliberativa, administrativa, supervisora. A diretoria do CRECE é composta de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros. Inscrição principal. É assegurada a inscrição, no CRECE, ao portador do título de técnico em transações imobiliárias e às pessoas jurídicas legalmente constituídas. Inscrição secundária.
O corretor de imóveis ou pessoa jurídica que necessitar exercer a sua atividade em outra região, além daquela que possua sua inscrição principal. Transferência de inscrição. O corretor de imóveis ou a pessoa jurídica que tiver intenção de cessar a sua atividade na região onde possua sua inscrição principal, mas tiver interesse em continuá-la em outra região, poderá requerer a transferência de sua inscrição da região. Suspensão da inscrição. O corretor de imóveis no caso de doença grave ou exercício de mandato, cargo ou função públicos incompatíveis com a atividade profissional, cancelar. A qualquer tempo o corretor poderá requerer a interrupção da suspensão, a fim de restabelecer o exercício da atividade profissional. Vamos a um intervalo e falaremos sobre o cancelamento da inscrição. O corretor de imóveis que desejar cessar a sua atividade profissional, poderá requerer o cancelamento da sua inscrição, devendo, para isso, juntar ao requerimento, respectivamente, a carteira e cédula de identidade profissional ou certificado de inscrição. No caso de pessoa jurídica, além do certificado de inscrição, deverá ser anexado ao processo de extrato social ou a operação contratual onde esteja suprimido o objetivo de intermediação imobiliária, devidamente registrados na junta comercial. As pessoas jurídicas que venham a efetuar alguma alteração contratual deverão, obrigatoriamente, apresentar a mesma ao CRECE no prazo máximo de 60 dias, após o registro. Lei N. 06530 de 78. Artigo 1º. O exercício da profissão de corretor de imóveis, no território nacional, é regido pelo disposto na presente lei. Artigo 2º. O exercício da profissão de corretor de imóveis será permitido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias. Artigo 3º. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. Artigo 6º. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Encerra aqui a nossa segunda aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima aula. Olá, voltamos com a terceira aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre o Código Disciplinar do Corretor de Imóveis. No Brasil, somente o corretor de imóveis é autorizado a intermediar transações imobiliárias. A profissão é reconhecida e regulamentada por legislação nacional desde 1960. Para ser corretor de imóveis é preciso estudar, ter formação específica e licença concedida pelo governo federal para trabalhar. O registro profissional no CRECE. Dentre as características necessárias para ser um corretor, podemos citar a aptidão e o gosto por vendas. O trabalho deste profissional fica muito mais fácil se ele possuir carisma, bom humor, raciocínio espacial aguçado, paciência e aptidão para relacionar-se com o público, dedicação, argumentação e capacidade de convencimento, boa aparência em manter-se bem informado, segundo a Lei N. 6.530, que disciplina o exercício da profissão. Compete ao corretor exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo opinar quanto à comercialização imobiliária. Graças ao bom desempenho dos corretores de imóveis, muitas são as pessoas que já realizaram o sonho de aquisição da casa própria. Em 1962, foi a vez de o Congresso Nacional reconhecer e regulamentar a profissão, por intermédio da Lei N. 4.116/62. Depois veio a Lei de N. 6.530/78, consolidando a profissão.
De acordo com o artigo 723 do Código, o corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que um negócio requer, prestando ao cliente todas as informações. Bom, alunos, chegamos ao final da nossa aula. No AVA você poderá consultar mais sobre o Código Disciplinar. Olá, voltamos com a nossa quarta aula e hoje falaremos sobre a intermediação imobiliária. Qualquer negociação imobiliária que seja feita por pessoa que não é a proprietária do imóvel tem que obrigatoriamente ser feita por profissional com Cresce. O termo locação é um acordo pelo qual o locador detentor do bem transmite ao locatário ou utilizador beneficiário em troca de um pagamento ou série de pagamentos o direito de uso. A Lei Civil Brasileira trata da locação no capítulo 4, referente ao título dos contratos, dividido em seções. A primeira dedicada à locação das coisas, artigo 1188 a 1215, a qual compreende disposições gerais, artigos 1188 a 1199, disposições especiais à locação de prédios, artigo 1200 a 1269, a locação de prédios urbanos, artigo 1210, e a locação de prédios rústicos, artigo 1211 a 1215. A segunda dedicada à locação de serviços, artigo 1216 a 1236. A terceira dedicada à empreitada ou à locação de obra, artigos 1237 a 1247. Incorporação imobiliário, a qual deve ser entendida-se como sendo o meio pelo qual alguém, pessoa física ou jurídica, constrói um edifício, com diversas unidades autônomas, no terreno de outra pessoa. O dono do terreno, geralmente recebe como pagamento unidades do prédio construído. A empresa que promoveu construtora é chamada de incorporadora. Pesquisem mais no AVA, façam os exercícios e até a próxima. Olá, chegamos à nossa quinta aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre a avaliação de imóveis. Bens patrimoniais tangíveis são os bens concretos, relativos à existência física. Exemplo: imóveis. Bens patrimoniais intangíveis são os bens de autoria, como direito sobre patente, marcas. Valor de mercado. De forma geral, valor de mercado é destacado como sendo o preço pelo qual é desejado vender determinado ativo. Outra entidade estivesse disposto a adquirir. Avaliação de imóveis é a definição técnica do valor de mercado dos bens materiais ou de direitos sobre eles intangíveis. O objetivo da avaliação de imóveis é a determinação técnica do valor de um imóvel ou de um direito sobre ele, sendo empregada em uma variedade de situações: venda, inventário. Imóvel urbano pode ser objeto de uma avaliação. Podem ser avaliados terrenos para habitação ou comércio, glebas urbanizavam, casas, apartamentos, salas comerciais ou prédios. Para que seja feita uma boa avaliação, o profissional deve conhecer não só as ferramentas matemáticas envolvidas no cálculo, mas também o funcionamento do mercado local. O melhor caminho para a avaliação é a comparação com dados de transações de imóveis semelhantes, efetuadas na mesma época em que se necessita encontrar o valor. Cuidado na hora da avaliação, pois o apego emocional, a falta de pesquisa de mercado, a falta de comparação com outros imóveis, pode interferir na avaliação. Bom pessoal, pesquisem mais na apostila, façam os exercícios e até a próxima. Voltamos com a última parte da sexta aula de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA. Hoje falaremos sobre compra e venda.
A compra e venda é o mais importante de todos os contratos, tendo em vista que é pela compra e venda que se dá a circulação das riquezas, e dele derivam muitos outros contratos. A compra e venda tem sua origem mais remota na antiguidade e suas primeiras manifestações limitavam-se à mera troca de objetos antes da invenção da moeda ou escambo. Essa compra e venda realizada primitivamente também evoluiu e, atualmente, apresenta muitas variantes leasing, alienação fiduciária dentre outros. Com efeito, o artigo 1122 do Código Civil estabelece que pelo contrato de compra e venda, um dos contraentes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e a pagar LHE. De acordo com a doutrina da análise da definição legal da compra e venda, há elementos constitutivos, essenciais para sua existência: a coisa, o preço, consentimento e a forma. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor à coletividade de pessoas. Fornecedor, de acordo com o artigo 3 da Lei de Consumo do mesmo, é toda pessoa física ou jurídica, montagem, criação, prestação de serviço dentre outros. Este é um assunto que necessita de estudo constante e leituras atualizadas para o técnico em transações imobiliárias. Bom pessoal, chegamos ao final da sexta aula de operações imobiliárias. Acessem o AVA e façam os exercícios propostos. Um abraço. Voltamos com a terceira parte da sexta aula da aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de várias unidades no mesmo terreno. Incorporador é a pessoa física ou jurídica que administra uma incorporação imobiliária, coordenando-a e levando-a a termo. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de registro de imóveis, os documentos comprovando a propriedade do terreno. O número do registro da incorporação, bem como a indicação do cartório competente, constará, obrigatoriamente, dos anúncios, impressos, publicações, propostas, contratos. Uma incorporação imobiliária implica em tomar um terreno e sobre entrega futura, porém unidas por situações necessárias a fim de atender os objetivos de uma habitação coletiva. O incorporador, para lançar o empreendimento, deverá seguir um roteiro, em conformidade com as características de cada projeto, porém todos eles sujeitos à Lei 4.591 de 64. Possuir ou adquirir o terreno onde se pretende construir. Ter os projetos aprovados nos órgãos competentes. Registrar o memorial de incorporação no cartório de registro de imóvel. Contratar a construção. Comercializar as unidades que compõem no projeto. Concluir a obra. Fazer o registro individual no cartório de registro de imóveis de cada unidade comercializada. Olá, chegamos na sexta aula de operações imobiliárias e hoje falaremos sobre administração, condomínio e escritura. A palavra condomínio significa um bem ou uma propriedade imóvel pertencendo a vários donos. O condomínio deve ter normas próprias, elaboradas de acordo com a lei que os regula. A lei que rege as relações entre os condôminos é denominada convenção e é obrigatória para todos os edifícios sob forma de condomínio. São deveres dos condôminos, igualmente de acordo com os artigos 1336 e 1337 do Código Civil. 1. Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais. 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. 3. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias existentes. 4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira
prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Parágrafo 1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 a 4, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais. Bom pessoal, vamos a um breve intervalo e já voltamos falando mais sobre este assunto. Olá, esta é a nossa 7ª aula de operações imobiliárias da Escola Técnica REMA. No curso técnico em transações imobiliárias falaremos sobre locação predial. O contrato de locação é o modo pelo qual uma pessoa, denominada locador, cede a outra, inquilino ou locatário, por tempo determinado, ou não, mediante remuneração, aluguel, ou uso. A lei estabelece que o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de atender ao uso a que se destina a locação. O locador também deverá garantir o uso pacífico do imóvel, manter a forma e o destino do imóvel enquanto durar a locação, assumir os reparos dos vícios ou defeitos causados. A lei impõe ao locatário uma série de deveres, e estes deverão ser observados inteiramente, porque o descumprimento de responsabilidades contratuais, ou legais, evitando despejo. A lei estabelece, ainda, que o locatário deverá servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina. Portanto, não será correto locar um imóvel residencial para fins de residência e, depois, por mero oportunismo ou conveniência, transformá-lo em escritório ou comércio. Os tribunais têm entendido que não constitui mudança de destinação o fato de o locatário instalar em um dos cômodos do imóvel desde que não prejudique o imóvel e vizinhos. Aconselho a leitura da apostila. Faça um resumo a respeito dos direitos e deveres do locador e os diferentes tipos de locação. Bom pessoal, até a próxima e um abraço a todos. Olá, hoje é a nossa 8ª aula e falaremos sobre o Sistema Financeiro de Habitação. O Sistema Financeiro de Habitação, SFH, foi criado pela Lei nº 4.380/64, com o objetivo de implantar uma política de habitacional de alcance a todas as classes sociais. A alienação fiduciária é um tipo de financiamento utilizado na comercialização de bens. Nesse tipo de contrato, o bem é adquirido com recursos da instituição financiadora que mantém o construtor ou incorporador, para lançar e entregar o empreendimento, firma com o adquirente um contrato de compra e venda da unidade com pagamento parcelado. B. O próprio imóvel comercializado constitui-se na garantia da dívida contraída junto ao construtor, o que é feito com a alienação fiduciária em garantia. C. Sendo titular desse crédito, o construtor busca negociá-lo com a companhia securitizadora mediante a cessão de crédito. D. A companhia securitizadora, por sua vez, emite títulos, CRI vinculados ao crédito adquirido do construtor e promove a sua colocação no mercado financeiro. Sistema de amortização constante. SAC é uma forma de amortização de um empréstimo por prestações que incluem os juros, amortizando assim partes iguais do valor total do empréstimo. O valor da amortização é calculada dividindo-se o valor do principal pelo número de períodos de pagamento, ou seja, de parcelas. Chegamos ao final da nossa aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima.
Olá, chegamos à nossa última aula e hoje falaremos sobre o uso do FGTS nos financiamentos imobiliários. FGTS é uma sigla que muitos se lembram apenas quando se desligam da empresa onde trabalham, ou quando resolvem adquirir a casa própria. Mas será que todos conhecem as regras para usar esse dinheiro no financiamento imobiliário? O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço equivale a 8 do salário do trabalhador rendendo juros de 3 ao ano, mais atualização monetária mensal. O FGTS é praticamente uma poupança. Está impedido de usar o fundo proprietário de imóvel em construção ou concluído no município de residência ou de trabalho, ou nas cidades vizinhas, quando não financiado pelo SFH. Ser filiado ao regime do FGTS há mais de 3 anos. Não ser proprietário ou promitente comprador de imóvel residencial financiado. Para usufruir desse financiamento, o interessado deve atender aos seguintes requisitos: renda familiar de até R$ 4.500,00. Que o empreendimento escolhido para adquirir o imóvel já tenha sido aprovado pela Caixa e com o uso deste tipo de recurso. Destinado às famílias com renda familiar de até R$ 4.500,00 e destinados à aquisição da casa própria. O valor da carta de crédito varia de acordo com a renda familiar. Bom pessoal, chegamos ao final. Leiam a apostila, acessem o AVA e você encontrará maiores informações. Um abraço. Olá, vou ministrar a vocês a aula de Gestão Imobiliária do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica REMA. Hoje falaremos sobre a organização da empresa. Alguns fatores chaves quando é levada em consideração a organização de uma empresa, são eles: cultura, estratégia, recursos e habilidades, estrutura, sistema e pessoal clientes. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, atitudes e normas compartilhadas que moldam o comportamento e as expectativas de cada membro da organização. Desta definição de organização convém reter alguns conceitos fundamentais para a sua adequada compreensão, nomeadamente: 1. Atuação coordenada. 2. Recursos. 3. Afetação eficaz. 4. Objetivos. 5. Contexto. É necessário fazer um planejamento com qualificação, direcionamento de ações. É necessário observar pontos fracos e fortes, oportunidades e ameaças para minimizar riscos. 2. Sistema de controle gerencial, que envolve planejamento tanto estratégico, oportunidades do mercado, quanto operacional, execução das operações. 3. Organização. Planejamento e organização podem melhorar o trabalho, acaba com a sensação de ter trabalhado muito e não ter resolvido nada. Caso você queira abrir uma imobiliária, planeje os recursos, procure um contador e coloque em prática o que você aprendeu hoje. Um abraço e até a próxima aula.
Olá, esta é a nossa segunda aula de gestão imobiliária e falaremos sobre princípios e aplicações da administração. A administração, também chamada gerenciamento português brasileiro ou gestão português europeu de empresas, supõe a existência de uma instituição a ser administrada ou gerida. Empresa, aqui significa o empreendimento, os esforços humanos organizados, feitos em comum, com um fim específico, um objetivo. Comerciais, industriais, de serviços. A técnica de administrar utiliza-se de diversos outros ramos do pensamento humano, tais como direito, contabilidade, economia, matemática e estatística, a psicologia, a sociologia. O administrador é a ponte entre os meios recursos financeiros, tecnológicos e humanos e os fins objetivos. Como elo entre os recursos e os objetivos de uma organização. Os princípios de administração segundo Fayol são: princípio da unidade de objetivo, a organização deve estar estruturada de tal forma que todas as partes contribuam. Princípio de eficiência e eficácia. Princípio da amplitude da organização, princípio escalar, princípio da delegação, princípio da responsabilidade, princípio de autoridade, da divisão do trabalho, da definição funcional, do equilíbrio, da flexibilidade, facilitação de liderança. O administrador deve planejar, organizar e liderar. Bom pessoal, este assunto é bem extenso, leiam a apostila sobre os tipos de empresas, a organização, a missão e valores e a classificação das empresas. Até a próxima aula. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre a constituição da empresa, tipos de contrato e outros assuntos. As sociedades empresárias podem ser constituídas por meio de um contrato social, são as contratuais ou de um estatuto, as limitadas. Para que o contrato social seja válido e apto a ser registrado, necessário se faz a presença de alguns requisitos legais. O agente capaz, os sócios têm que ser capazes. 2. Objeto possível ilícito. Exemplo de impossibilidade do objeto é a construção de casas no céu, e de ilicitude a sociedade ter como finalidade a exploração da prostituição. 3. Forma prescrita e não defesa proibida em lei. O contrato deverá ser escrito e poderá ser celebrado por instrumento público ou particular, excepcionalmente verbal. A. 2. Participação nos resultados. Os contratos deverão prever a participação dos sócios nos resultados da sociedade, positivos ou negativos, sem exclusão de nenhum. A lei exige que o contrato social observe algumas condições para a efetivação de seu registro na Junta Comercial. Art. 56 da Lei nº 88, 84, 94. Essas condições, também chamadas de cláusulas essenciais, devem estar presentes nos contratos sociais. São elas: a espécie de sociedade. O contrato deve prever o tipo societário, que deve ser uma das 5 espécies determinadas pelo Código Civil. Bom pessoal, vamos a um breve intervalo e já voltaremos com a segunda parte da nossa aula. Voltando, falávamos sobre as cláusulas de um contrato social, falamos sobre a espécie de sociedade e agora continuando. B. Qualificação dos sócios e administradores. Deve estar especificado no contrato o nome e a qualificação dos sócios, ou seja, a nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, número de inscrição no CPF e Registro Geral de Identidade. C. Objeto social. O contrato deve esclarecer qual será a atividade a ser desenvolvida pela sociedade. D. Capital social e cotas dos sócios. O contrato deverá designar o capital social, as cotas pertencentes aos sócios e a forma de integralização. E. Nome empresarial. O nome adotado. F. Sede. O contrato deverá conter o endereço da sede da sociedade.
G. Prazo de duração. As sociedades podem ser contratadas por prazo determinado ou indeterminado, prazo este que D. H. Responsabilidade dos sócios. Deverá estar prevista a forma de responsabilidade dos sócios, limitada ou ilimitada. Além das cláusulas essenciais, poderá o contrato social conter cláusulas acidentais que regulamentarão a vida da sociedade. Pureza. Cláusula reguladora dos efeitos da morte do SOC. O contrato social poderá ser alterado, por vontade dos sócios ou por determinação judicial. As alterações dos contratos sociais que digam respeito às cláusulas essenciais dependem do consentimento de todos os sócios. Quanto às demais, podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Até daqui a pouco. Os sócios das sociedades contratuais submetem-se a um regime jurídico próprio, às regras específicas. A disciplina dos sócios deriva da lei do contrato social. São deveres dos sócios: a. Integralizar o capital social subscrito. Se o sócio não cumpre com a obrigação de integralização do capital social, é denominado sócio remisso. Deverá indenizar a sociedade pelos prejuízos sofridos com o atraso no pagamento e, permanecendo inadimplente, poderá se ver excluído da sociedade. B. Participar dos resultados negativos da sociedade. Deverá o sócio suportar as perdas sociais, responsabilizando-se, limitada ou ilimitadamente, de acordo com a lei ou contrato. C. Ser leal e ético. O sócio deverá comprometer-se com a sociedade, auxiliando no seu desenvolvimento. D. Cumprir as determinações do contrato social. São direitos dos sócios: a. Participar dos lucros da sociedade. Todos os sócios têm o direito de participação nos lucros da sociedade, sendo vedada a sua exclusão dessa participação. B. Administração da sociedade. O sócio terá o direito de fiscalizar e interferir na administração da sociedade. C. Direito de retirada. O sócio terá o direito de retirar-se da sociedade, obedecendo às condições estabelecidas no contrato social e recebendo sua cota parte se a sociedade foi contratada por prazo indeterminado, deverá o sócio notificar os demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, mas, se a sociedade tiver prazo determinado, só poderá o sócio retirar-se, caso haja justa causa para tal. Na sociedade limitada, o sócio dissidente, sócio que não concorda com a alteração do contrato social, fusão ou incorporação da sociedade, poderá retirar-se no prazo de 30 dias. As juntas comerciais, a seu turno, estão subordinadas tecnicamente ao DNRC e essa vinculação tem como principal atribuição a responsabilidade de efetuar os registros pertinentes ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. É na junta comercial, por exemplo, que deve o empresário individual fazer a sua inscrição, bem como a sociedade empresária arquivar seu contrato social. Além disso, também é na junta comercial que se registra alterações na pessoa jurídica, como endereço, capital social. Pode-se também alterar a natureza jurídica da empresa, seja de empresário antiga firma individual para sociedade limitada como vice-versa. Principais funções executivas e administrativas, conforme Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. A matrícula e seu cancelamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas, dos atos relativos a consórcio e grupo de sociedade, dos atos concernentes a empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, das declarações de microempresa e de atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao Registro Público de Empresas, autenticação e arquivamento de documentos.
A firma individual ou a sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 10 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter em funcionamento. A estrutura das juntas comerciais e suas providências será integrada pelos seguintes órgãos: a presidência, o plenário, as turmas, a secretaria-geral e procuradoria. Espécies de sociedades contratuais. As sociedades constituídas mediante contrato são: as sociedades em nome coletivo NC, as sociedades em comandita simples CS e as sociedades coletivo. São sociedades de pessoas, constituídas por contrato social, somente podendo integrar seu quadro associativo pessoas físicas. A composição de seu nome empresarial deverá ser feita mediante firma, podendo constar o nome civil de um ou mais sócios, acompanhado da expressão e companhia. Sociedade em comandita simples são sociedades constituídas por contrato social, de pessoas ou mista e com capital dividido em cotas. Possuem dois tipos de sócios. Os comanditados respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais, e os comanditários, que respondem ilimitadamente. Firma individual, constituída por uma única pessoa responsável ilimitadamente pela empresa ou pelos seus atos. Atividades: indústria ou comércio. Empresa de pequeno porte. Sociedade civil constituída por duas ou mais pessoas, tendo apenas por objetivo a prestação de serviços, não podem praticar atos de comércio. Regulamentadas pelo Código Civil. Bom pessoal, leiam a apostila, pesquise mais sobre as juntas comerciais, façam os exercícios propostos e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa quinta aula de gestão imobiliária. Hoje falaremos sobre a concentração de empresas e sua influência no mercado. O comércio baseia-se na troca voluntária de produtos. As trocas podem ter lugar entre dois parceiros comércio bilateral ou entre mais do que dois parceiros comércio multilateral. Na sua forma original, o comércio fazia-se por troca direta de produtos de valor reconhecido como diferente pelos dois parceiros, cada um valoriza mais o produto do outro. Os comerciantes modernos costumam negociar com o uso de um meio de troca indireta, o dinheiro. Hoje em dia, é raro fazer-se troca direta, principalmente nos países industrializados. Como consequência, hoje podemos separar a compra da venda. A invenção do dinheiro e subsequentemente do crédito, papel moeda e dinheiro não físico contribuiu para isto. A maioria dos economistas aceita a teoria de que o comércio beneficia ambos os parceiros, porque se um não fosse beneficiado ele não participaria da troca. Sempre um sai no prejuízo. O comércio, entre locais, existe principalmente porque há diferenças no custo de produção de um determinado produto comerciável em locais diferentes. Como tal, uma troca aos preços. Sinais do sucesso do comércio podem surgir quando se compara países como a Coreia do Sul, sistema de comércio livre quase sem restrições, e a Índia, política protecionista. Assim, são três os elementos que separam o ato de comércio dos demais atos jurídicos: a mediação, o fim lucrativo e a habitualidade. Há dois tipos de comércio eletrônico: o virtual transação e o virtual distribuição. Bom pessoal, pesquise mais sobre o assunto na apostila, faça os exercícios e até a próxima. Olá, voltamos com a sexta aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre transporte, comunicação e mercado. Logística é um ramo da gestão cujas atividades estão voltadas para o planejamento da armazenagem, circulação terra, ar e mar e distribuição de produtos. Com o desenvolvimento do capitalismo mundial, sobretudo a partir da Revolução Industrial, a logística tornou-se cada vez mais importante para as empresas num mercado competitivo.
Nos dias de hoje, com a globalização da economia, os conhecimentos de logística são de fundamental importância para as empresas. A comunicação empresarial compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de uma empresa ou entidade. O mercado fornecedor é composto pelas empresas e pessoas que fornecem algum produto ou serviço para que sua empresa possa fabricar e vender seus próprios produtos ou serviços. Faça sempre esses questionamentos sobre seus fornecedores. Quem são meus fornecedores? Onde estão? Qual a capacidade de fornecimento? Quais as condições de venda? Quais alternativas de fornecimento eu tenho numa emergência se um fornecedor falhar, por exemplo? Lembre-se que o seu sucesso dependerá da solidez dos seus parceiros de negócio, portanto pesquise exaustivamente o histórico dos fornecedores no mercado. Olá, voltamos com a nossa 7ª aula de gestão imobiliária, e hoje falaremos sobre condições de crédito dentro de tempo e espaço. A palavra crédito é o ato de vontade ou disposição de alguém ceder, por algum período, uma parcela de seu patrimônio a outrem, com a expectativa de receber tal parcela integral depois de transcorrido o período estipulado. A parcela do patrimônio dada em crédito pode ser representada em dinheiro ou em bens. Em finanças, o conceito de crédito é definido como um instrumento de política financeira a ser usado por uma empresa na venda a prazo de seus produtos ou serviços. A concessão de crédito é o mesmo que fazer um investimento num cliente, um investimento vinculado à venda de um produto ou serviço. Quando uma empresa vende bens e serviços, pode receber pagamento à vista ou esperar o pagamento durante certo período, ou seja, conceder crédito. Existem pelo menos 4 possíveis explicações para a existência da concessão de crédito. 1. Arbitragem financeira. 2. Problema de informação na venda de bens. 3. Pagamento de bene sem dificuldade. 4. Flutuações temporárias na demanda. Em um mercado eficiente, não deveria existir a figura da concessão de crédito. Os compradores deveriam fazer empréstimos com bancos. Se a venda for a prazo, o comprador pode reclamar do produto e às vezes até rejeitá-lo. Quanto mais prazos para bons compradores, há a possibilidade de maiores vendas. Bom pessoal, chegamos ao final da 7ª aula. Leiam a apostila, façam os exercícios e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa 8ª aula de gestão imobiliária e hoje falaremos sobre estabelecimentos financeiros. O setor financeiro é constituído por empresas com atividade econômica bastante diversificada. Entre elas, destacam-se os bancos, as seguradoras, as financeiras e outras. Cartão de crédito. Mas há ainda cooperativas de crédito, empresas de factoring, corretoras e distribuidoras de títulos, etc. Isto justifica-se pelo fato de que boa parte da oferta. Várias instituições financeiras revelaram-se vinculadas a bancos. O próprio fato de pertencerem ou de estarem vinculadas a um banco cria a possibilidade de uso dos recursos. Por exemplo, um banco que possui uma sociedade de capitalização vinculada a ele tem a possibilidade de utilizar seus funcionários, computadores e outros. A importância dos bancos no conjunto do setor financeiro pode ser avaliada igualmente com base nas informações sobre o número de empregos, estabelecimentos, unidades locais. Setor bancário é responsável por 69,9% do total de empregos do setor financeiro. Assim, para fins de geração de emprego, os maiores empregadores do setor financeiro são os bancos. A estrutura do setor bancário pode ser indicada pelos vários tipos de bancos e pelas principais características destas empresas bancárias, tais como porte dos ativos, clientes, número de pessoas ocupadas, número de clientes, número de agências, entre outros indicadores.
Bom pessoal, leiam a apostila, acessem o AB e façam os exercícios. Até a próxima! Um banco é uma instituição pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, regulado pelo Banco Central do Brasil e que cumpre as seguintes funções. 1. Rentabiliza. 1. Rentabiliza as economias e poupanças das pessoas e empresas através do pagamento de juros. 2. Financia o consumo e o investimento das pessoas e empresas cobrando para isso juros e comissões. 3. Realiza serviços de pagamentos e recebimentos também para seus clientes pessoa física ou jurídica e para isso cobra tarifas. Existem 3 tipos de bancos: o banco comercial, o de investimentos e o banco múltiplo. Banco comercial. Os bancos comerciais caracterizam-se por prestar serviços à sociedade e por isso mesmo possuem redes de agências e postos de atendimento bancário. Banco de investimento é uma instituição financeira privada. Os bancos de investimento não possuem contas correntes e captam recursos via depósito a prazo, repasse de recursos. Banco múltiplo. Os bancos múltiplos são as instituições financeiras que reúnem as funções de banco comercial e de banco de investimento. Bom pessoal, espero ter contribuído para a aprendizagem de vocês. Um abraço e sucesso a todos! Olá, meu nome é Silvio e vou ministrar a vocês a matéria de Economia e Mercado do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica REMA. A economia passou a ser vista como ciência a partir da Grécia Antiga, onde tivemos os primeiros registros de trabalhos econômicos. Na medida em que novas preocupações de ordem econômica vão surgindo na vida do homem, o seu conceito vai evoluindo. Se todos os bens fossem livres, a disponibilidade ilimitada de recursos seria de tal ordem que a obtenção de quaisquer bens não seria problema. Daí, não necessitaria da ciência econômica, pois não haveria problemas a resolver. Não haveria conflitos de interesses. Existem 4 questões que envolvem economia: o que, quanto, como e para quem produzir. A curva de possibilidade de produção retrata as alternativas para a utilização dos recursos. Os fatores de produção representam os recursos disponíveis que, combinados, são direcionados para a produção de bens e ou serviços para o atendimento das necessidades da população. A terra, as dádivas da natureza, o trabalho, população economicamente ativa, o capital, riquezas acumuladas pela sociedade, a capacidade tecnológica e capacidade empresarial. Demanda, em economia, significa a procura por qualquer bem ou serviço. Quanto maior a procura, mais aumenta o preço. Bom alunos, chegamos ao final da nossa primeira aula. Acessem o AVA, leiam a apostila e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa segunda aula de Economia e Mercado. Hoje falaremos sobre a teoria elementar da demanda. Na aula passada, falamos sobre os conceitos de economia e iniciamos falando que quanto maior a procura, maior é o preço. Aqui se fundamenta a teoria da demanda. A demanda à procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo a um determinado preço. A teoria da demanda leva em conta as variáveis que influenciam a escolha do consumidor, e são: preço do bem ou serviço, o preço dos outros bens, a renda do consumidor. Em teoria da demanda, o preço é um conceito de extrema importância. A parte da economia que estuda a formação de preços é a microeconomia. Em economia, bem significa tudo aquilo que serve de elemento a uma empresa ou entidade para a formação do patrimônio empregado. É tudo aquilo que tem utilidade material. Em economia, os bens são classificados como: A de capital, servem para produzir outros bens. B de consumo, são aqueles que atendem diretamente à demanda, podem ser duráveis. TV
geladeira, carro, e não duráveis. Alimento, produto de higiene e limpeza, bens intermediários, são os utilizados para produzir outros bens, tecido, de bens substitutos e bens complementares, está relacionado ao consumo do outro, pão e manteiga, por exemplo. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Acessem o AVA, façam os exercícios propostos e leiam a apostila. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de Economia e Mercado. Hoje falaremos sobre o mercado, preço de equilíbrio, classificação dos mercados, estrutura do mercado de fatores de produção. A palavra mercado tem diversos significados, dependendo da área de atuação. Em economia, mercado pode significar o conjunto de transações comerciais. O preço de equilíbrio, a interação das curvas de demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. No encontro da oferta e demanda teremos o preço e a quantidade de equilíbrio. Haverá uma competição entre os consumidores, pois as quantidades procuradas serão maiores que as ofertas. Há várias formas ou estruturas de mercado. Essas dependem, fundamentalmente, de três características básicas: a número de empresas que compõem nesse mercado, B, tipo de produto produzido nesse mercado, e C, se existem ou não barreiras, obstáculos para que novas empresas entrem nesse mercado. Neste sentido, podemos ter as seguintes estruturas de mercado: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores e empresas. Monopólio apresenta condições opostas às da concorrência perfeita. Oligopólio é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, voltamos com a nossa quarta aula e falaremos sobre contabilidade social, renda e produto. A contabilidade social é o conjunto de estatísticas de ordem econômica, preparadas e sistematizadas com o objetivo de possibilitar uma visão quantitativa, a mais precisa possível. O estudo da contabilidade social não é recente, pois, já nos fins do século XVII se começa a utilizar o conceito de renda nacional. Contabilidade da renda nacional. O sistema de contas nacionais é o sistema mais antigo e comum, desenvolvido por Stone, Inglaterra. Pode ser definido como registro sistemático. Tabela de relações interindustriais. Input-Output foi desenvolvida por Leontief. Define como estudo empírico das inter-relações existentes entre as economias nacional. Sistema de fluxos financeiros. Os primeiros estudos foram feitos por Copeland, nos Estados Unidos, e visam descrever a atividade econômica sob aspecto monetário e financeiro. Balanços da riqueza nacional. Este sistema, semelhante ao balanço de uma empresa, visa fazer um levantamento dos ativos e passivos da economia. Renda é a soma dos rendimentos pagos aos fatores de produção para obter o produto num determinado período, composto por aluguéis, lucros, salários e juros. Renda nacional é a soma de todas as rendas recebidas pelos proprietários dos fatores de produção utilizados durante o ano, ou seja, o custo dos fatores, salários e ordenados. Renda per capita é renda por pessoa. Bom pessoal, vamos a um intervalo e já voltamos falando sobre renda e produto. Continuando, renda prefixada é aquela cujo valor é definido no ato de uma aplicação financeira. Renda pós-fixada é definida ao final do período de aplicação. Rendas correntes ou rendas permanentes são rendas que provêm ordinariamente de salários, pensões, juros. Rendas extraordinárias são rendas eventuais, que provêm, por exemplo, de heranças, doações e outras entradas excepcionais de dinheiro.
No Brasil, os rendimentos são tributados de acordo com a classificação da legislação do imposto de renda. Para os ganhos do trabalho cujos critérios para apuração são considerados injustos por muitos contribuintes, os principais agregados macroeconômicos. A macroeconomia estuda o comportamento do sistema econômico por um reduzido número de fatores. Seus principais objetivos estão no rápido crescimento do produto e do consumo, no aumento da oferta de empregos, na inflação reduzida e no comércio internacional vantajoso. Os principais agregados econômicos são, a saber, a valor bruto de produção (VBP), expressão monetária da soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado território. Território econômico, num dado período de tempo, incorre no chamado erro de dupla contagem, pois soma os produtos finais com os insumos usados em sua elaboração. Valor agregado bruto (VAB) é o valor da produção sem duplicações. Obtém-se descontando-se do VBP o valor dos insumos utilizados no processo de produtivo. Veja mais na apostila sobre produto bruto, renda bruta, produto interno bruto, produto nacional bruto e renda nacional. Um abraço e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de Economia e Mercado. Hoje falaremos sobre o mercado, preço de equilíbrio, classificação dos mercados, estrutura do mercado de fatores de produção. A palavra mercado tem diversos significados, dependendo da área de atuação. Em economia, mercado pode significar o conjunto de transações comerciais. O preço de equilíbrio, a interação das curvas de demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. No encontro da oferta e demanda teremos o preço e a quantidade de equilíbrio. Haverá uma competição entre os consumidores, pois as quantidades procuradas serão maiores que as ofertas. Há várias formas ou estruturas de mercado. Essas dependem, fundamentalmente, de três características básicas: a número de empresas que compõem esse mercado, B, tipo de produto produzido nesse mercado, e se existem ou não barreiras, obstáculos para que novas empresas entrem nesse mercado. Neste sentido, podemos ter as seguintes estruturas de mercado: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores e empresas. Monopólio apresenta condições opostas às da concorrência perfeita. Oligopólio é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, pessoal, voltamos com a nossa sexta aula de economia e o assunto hoje é o sistema financeiro. Sistema financeiro nacional é a estrutura institucional que regulamenta, supervisiona e opera as intermediações financeiras, incluídas as dos consórcios, dos negócios com valores mobiliários, os seguros e a previdência complementar. A organização do sistema financeiro pode ser dividida em 1. Órgãos normativos. A Conselho Monetário Nacional (CMNB), Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSPC), Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC). 2. Entidades supervisoras. A Banco Central do Brasil (BACEN)B, Comissão de Valores Mobiliários (CVMC), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Instituto de Resseguros e Secretaria de Previdência Complementar (SPC). 3. Agentes operadores do sistema. A bancos comerciais ou múltiplos, captadores de depósitos à vista (B), bancos de investimento e demais instituições financeiras operadoras de poupanças e empréstimos (C), caixas econômicas (D), cooperativas de crédito e intermediários financeiros e administradores de recursos. F. Bolsa de Mercadorias e de Futuros. G. Bolsa de Valores. H. Sociedades seguradoras e sociedades de capitalização. J. Entidades abertas de previdência complementar.
abarcar entidades fechadas de previdência, complementar fundos de pensão. O sistema financeiro dispõe de diversas modalidades de créditos para investimentos. Mercado de crédito, de capitais, cambial, primário e secundário, vista, futuro e opções. Até a próxima aula. Olá, meu nome é Silvio e vou ministrar a 7ª aula de Economia e Mercado. Falaremos sobre a economia no setor público. Finanças públicas, setor que controla a massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e os órgãos a ele subordinados movimentam em um país. O financiamento para que o Estado cumpra suas funções com a sociedade é feito por meio de arrecadação tributária ou receita fiscal. Alguns princípios. A princípio da neutralidade. As decisões sobre alocação de recursos baseiam-se nos preços relativos determinados pelo mercado. Princípio da equidade. É um imposto neutro. Distribui-se o ônus de maneira justa entre os indivíduos. Princípio do benefício. Um tributo justo é aquele que cada contribuinte paga ao Estado um valor de acordo com o que recebe. Princípio da capacidade de pagamento. Os agentes, famílias e firmas deveriam contribuir com impostos, de acordo com sua capacidade de pagamento. A Constituição Federal define 5 modalidades de tributos. 1. As taxas cobradas sobre a utilização de serviços públicos. 2. As contribuições de melhoria. 3. Os impostos usados para FII. 4. O empréstimo compulsório, cobrado pela União para atender a emergências. 5. Contribuições para fiscais especiais, cobrada pela União. PIS. PASEP. Déficit públicos, quando os gastos superam a arrecadação de impostos. Nossa aula acaba aqui. Leiam mais na apostila, acessem o AVA, façam os exercícios e até a próxima. Olá, esta é a 8ª aula de Economia e Mercado e falaremos sobre fontes de crescimento e desenvolvimento econômico. A teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico discute estratégias de longo prazo. Quais medidas devem ser adotadas para crescimento econômico equilibrado e autossustentado? A economia pode se encontrar em diferentes estágios, como o de crescimento ou de regressão-depressão econômica. Diz-se que está em regressão-depressão quando a economia está entrando em declínio no que se refere aos seus indicadores de crescimento, tanto de produção quanto de emprego. Normalmente, os países ricos caracterizam-se pelo crescimento de sua economia e da produtividade com que são aproveitados os recursos de produção. O crescimento da produção e da renda decorre de variações na quantidade e na qualidade de 2 insumos básicos: capital e mão de obra. As fontes de crescimento são as seguintes: aumento na força de trabalho, aumento do estoque de capital ou da capacidade produtiva, melhoria na qualidade da mão de obra, melhoria tecnológica que aumenta a eficiência. Eficiência organizacional. Para a avaliação do crescimento são considerados apenas os níveis de produção e renda. Para avaliação do desenvolvimento, as condições ambientais. Existem diferentes metodologias para a avaliação do desenvolvimento. Índice de Desenvolvimento Humano, considerado PIB, Produto Interno Bruto, e os índices de emprego e analfabetismo. De emprego e analfabetismo. Em algumas metodologias são considerados outros índices como educação, saúde, habitação e outros. Até a próxima. Chegamos na nossa última aula de Economia e Mercado e hoje falaremos sobre o mercado imobiliário. Para se falar de tendências do mercado imobiliário, é preciso alargar o campo de visão e verificar que existe uma fusão entre o comportamento da sociedade e o mercado imobiliário. A tendência do mercado imobiliário prefere a palavra diversidade de produtos e inovação, senão, porque a primeira constatação é que a expectativa de vida das pessoas vem aumentando.
Não se trata de uma nova classe social que surge. É a mesma classe C que, tendo melhor acesso ao estudo e mais qualificação profissional, e exige melhorias em todo sentido. Há linhas de crédito disponível, programas residenciais e outros, enfim, há uma oferta onde a classe C está podendo conquistar o seu imóvel. O setor da construção civil está a todo vapor, e isso faz com que investidores da área tenham bons retornos sobre seus investimentos. Um bom profissional do mercado imobiliário deve ser capaz de analisar as características do mercado local e as necessidades de seus clientes, preocupar com a concorrência. A função do marketing estratégico é seguir a evolução do mercado, identificar os diferentes produtos mercado e segmentos atuais ou potenciais, oferecendo vantagem competitiva. Para se analisar um negócio, é necessário levar em conta análise interna e externa, acesso à variedade de mercados, contribuição para o valor dos produtos finais, imitação pelos concorrentes. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa aula, mas este assunto é extenso e você deverá fazer mais pesquisas a respeito. Um forte abraço e felicidades!